invenção que mudou o mundo. Como a prensa de Gutenberg transformou a Inglaterra. Imagine só, viver num mundo onde livros eram um tesouro escondido, só para os VIPs da época, nobre, clérigos e alguns poucos nerds acadêmicos. Para o resto do povo, a ideia de segurar um livro era tipo sonhar em ganhar na loteria, mas sem ter comprado um bilhete. Um único livro custava tanto que um camponês precisava suar por anos para pagar. Conhecimento era a coisa de quem tinha bolsos fundos ou amigos importantes. Aí, no século XV, o cara chega, Johannes Gutenberg, com uma ideia que era praticamente o Wi-Fi da Idade Média, a prensa de tipos móveis. Com essa invenção, ele mudou o jogo. De repente, dava para fazer livros em massa, tipo fast food literário. Nada mais de ficar copiando à mão e decorando com ouro. Gutenberg acabou com a exclusividade, derrubando as barreiras econômicas e sociais que mantinham o saber trancado a 7 chaves. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos explorar como a prensa de Gutenberg virou a estrela da Renascença inglesa. Spoiler, ela não só revolucionou a produção de livros, mas também deu um empurrão em ideias que transformaram uma sociedade inteira. Bora embarcar nessa viagem pela história e descobrir como essa invenção ajudou a criar o mundo como a gente conhece hoje. Bora lá! Nos tempos antigos, fazer um livro era uma maratona de paciência e dedicação, quase uma novela. Quem fazia isso eram os monges nos mosteiros, verdadeiros artistas da cópia manual. Eles começavam raspando peles de ovelha ou vaca para fazer pergaminhos. E cada página era preparada como se fosse um casamento real, raspada, polida e cortada. Só o luxo. Depois vinha a parte hardcore, copiar os textos à mão, letra por letra, usando as penas mergulhadas em tintas caras. E claro, não podia faltar o glamour das iluminuras, aquelas ilustrações cheias de detalhes, feitas com ouro em pó e pedras preciosas. O resultado era cada manuscrito sendo uma obra de arte, mas que demorava tanto e custava tanto que só os super ricos podiam bancar. Um camponês coitado só via os livros em seus sonhos. Imagine que você trabalha duro por anos, suando a camisa, economizando cada moedinha e no final só consegue comprar um livro, um único livro. Pois é. No mundo medieval, os manuscritos custavam o equivalente ao salário de vários anos de um trabalhador comum. Era mais barato comprar uma vaca ou construir uma casa. Isso fazia com que os livros fossem raros e inacessíveis para quase todo mundo, menos para os ricaços e a igreja. Assim, o conhecimento ficava preso em bolhas exclusivas, tipo um VIP intelectual que só entrava quem tinha grana ou era do clero. E como se isso não fosse complicado o suficiente, os livros eram produzidos em ritmo de tartaruga, literalmente. Uma ideia podia levar anos para sair do papel ou do pergaminho e alcançar outra pessoa. Era como tentar espalhar uma fofoca sem o WhatsApp. Demorava séculos. Os poucos livros que existiam não eram só caros, eram também controlados com mão de ferro pela Igreja Católica. Naquela época, a igreja era tipo a editora exclusiva de tudo que era importante. Eles tinham o dinheiro, o poder e as bibliotecas para produzir e interpretar conhecimento. E é claro que eles faziam do jeito deles. Se você achava que a Bíblia podia ser lida por qualquer um, se enganou. Só podia ser lida em latim. E quem entendia eram os pobres. Era como se dissessem: quer saber o que Deus pensa? Fala com a gente primeiro. E não pense que alguém podia desafiar essa autoridade. Quando John Wycliffe, um rebelde do século XIV, tentou traduzir a Bíblia para o inglês para que todo mundo pudesse entender, a igreja ficou pistola. Traduzir a Bíblia? Que ousadia! Aí as suas traduções foram queimadas. E seus seguidores, os lollardos, perseguidos e muitos executados. A estratégia era simples:
Limitar o acesso ao conhecimento mantinha as pessoas dependentes da igreja para explicações sobre a vida, o universo e tudo mais. Isso também ajudava a manter as desigualdades sociais, porque só os clérigos e os intelectuais podiam se dar ao luxo de explorar as ideias registradas nos livros. Enquanto isso, o resto da galera ficava no escuro, sem saber ler e escrever e aceitando tudo que o padre dizia como uma verdade absoluta. Agora, segura essa. Muito antes de Gutenberg aparecer e revolucionar tudo na Europa, a galera lá da Ásia já tinha sacado como facilitar a produção de livros. No século IX, os chineses já usavam blocos de madeira entalhada para imprimir textos. É como se eles fossem os avós dos carimbos modernos. No século XI, o inventor chinês Bi Sheng deu um passo a mais e criou tipos móveis de porcelana. Sim, os móveis já existiam antes da imprensa, só que em outro continente. Mas por que isso não virou febre global? Bem, vários motivos. Para começar, o sistema de escrita chinês era muito complicado, com milhares de caracteres. Imagina ter que criar um tipo móvel para cada um deles. Além disso, fatores culturais, econômicos e geográficos dificultaram a disseminação dessa tecnologia fora da Ásia. Mesmo assim, esses métodos foram super importantes e acabaram inspirando as inovações na Europa. Então, enquanto Gutenberg estava lá na Alemanha construindo sua prensa que mudaria o mundo, ele já tinha um precedente asiático brilhante. Só que com menos obstáculos no caminho, Gutenberg conseguiu fazer o que ninguém antes havia feito: transformar o livro em algo mais acessível e literalmente virar a página da história. Mas como foi isso? Na década de 1440, Johannes Gutenberg, o ourives alemão de Mainz, ficou inspirado nas prensas usadas para esmagar uvas e fazer vinho e pensou: e se eu usar essa ideia para esmagar papel e imprimir textos? Foi aí que ele criou a prensa de tipos móveis, uma máquina que só não mudou o jogo, praticamente inventou o jogo inteiro. A ideia de Gutenberg foi usar tipos móveis de metal, pequenas letrinhas reutilizáveis que podiam ser rearranjadas para formar novas páginas. E não para por aí. Ele também criou uma tinta especial à base de óleo, porque ninguém merece texto que borra. E ajustou a prensa para aplicar uma pressão uniforme. Aí começaram os livros em massa, tipo uma linha de montagem para o conhecimento. O trabalho mais famoso de Gutenberg foi a Bíblia de 42 linhas, ou simplesmente Bíblia de Gutenberg, finalizada em 1455. Foram feitas cerca de 180 cópias e pelo menos 50 ainda existem. Essa Bíblia não era só um símbolo de um texto religioso, era um símbolo de que o mundo estava mudando completamente. Apesar de toda essa mudança, o Gutenberg não ficou rico. Ele enfrentou problemas financeiros, mas sua invenção foi como uma fofoca boa. Espalhou-se rápido. Em poucas décadas, prensas surgiram em toda a Europa e cidades como Veneza, Paris e, é claro, Mainz se tornaram os hubs da impressão da época. Na Inglaterra, quem trouxe a novidade foi William Caxton, em 1476. Ele montou sua oficina em Westminster e começou a imprimir livros no idioma local. Uma das obras mais famosas que ele imprimiu foi o The Canterbury Tales, de Geoffrey Chaucer. Caxton ajudou a colocar o inglês no mapa literário, como se dissesse: chega de latim complicado, vamos falar inglês. Isso não só popularizou o idioma, mas também ajudou a formar uma identidade cultural na Inglaterra. A prensa de Gutenberg, então, foi tipo a invenção do Wi-Fi da Idade Média. De repente, o conhecimento deixou de ser coisa da elite e começou a chegar na galera. Livros ficaram mais baratos, o que incentivou mais gente a aprender a ler. A alfabetização aumentou e as ideias começaram a viajar mais rápido do que nunca. Agora, você podia ler no conforto da sua casa ou da sua cabana medieval, absorvendo ideias no seu próprio ritmo.
Era o começo de uma revolução intelectual e cultural. A prensa também mudou a comunicação para sempre. Antes, espalhar informações era como lançar uma garrafa ao mar e torcer para alguém achar. Depois, com a prensa, veio o equivalente medieval do Twitter. Jornais, panfletos e livros começaram a circular em massa. Como bem pontua a History Extra, foi a primeira tecnologia que permitiu a comunicação em escala global, pavimentando o caminho para tudo que temos hoje. Enfim, depois disso, dentro da Renascença inglesa, o impacto foi gigantesco. A prensa não só deu um empurrão na literatura e na ciência, mas também teve um papel essencial na reforma protestante e na criação de uma identidade cultural inglesa. Foi um divisor de águas, provando que uma única invenção pode sim mudar o curso da história. Gutenberg, então, mostrou que ideias podem ser tão poderosas quanto espadas. Eu adoro essas frases de efeito que eu falo. O Gutenberg, além de criar aquela máquina, deu o pontapé inicial então para revoluções culturais, científicas e religiosas. Afinal, sem a prensa, talvez a reforma protestante e o iluminismo não tivessem decolado tão rápido. Durante a reforma protestante, por exemplo, que é claro que a gente vai ter que citar, os reformadores usaram a imprensa para bater de frente com a Igreja Católica. Foi tipo um grande exposed medieval. E deu certo. O mundo nunca mais foi o mesmo. Aí, como eu não me aguento, vamos falar de Henrique VIII. O rei que viu na reforma protestante uma solução para seus problemas amorosos e políticos. Enfim, a gente sabe que o Henrique era meio complicado. Enquanto Martinho Lutero estava lá na Alemanha questionando as indulgências e sacudindo a Igreja Católica em 1517, o Henrique VIII estava vivendo sua vida super bem e feliz como defensor ferrenho do catolicismo. Ele tinha até ganhado o título de defensor da fé do Papa Leão V por criticar o Lutero. Mas as coisas mudaram quando o Papa Clemente VII não deixou o Henrique anular o seu casamento com a Catarina de Aragão. A razão? A Catarina não conseguia dar a ele um herdeiro homem e o Henrique estava de olho numa mulher bem mais nova e aparentemente mais atraente, a Aninha, a Ana Bolena. Aí o Henrique, como um bom mimado que ele era, não era de levar o não para casa e decidiu dar um bloco no Papa e criar sua própria igreja. Ele rompeu com Roma, fundou a Igreja Anglicana e se declarou o chefe supremo dela. Foi um baita movimento político. Ele consolidou seu poder, confiscou as terras da Igreja Católica e deu início a um dos períodos mais turbulentos da história inglesa. E ainda se casou com a Ana Bolena. Mas spoiler, isso também acabou em confusão e perdas de cabeça. Depois de romper com Roma, Henrique deu início à dissolução dos mosteiros. Traduzindo, fechou milhares de instituições religiosas, confiscou suas terras e riquezas e redistribuiu tudo para a nobreza que estava ao seu lado. Foi tipo um grande leilão de propriedades, mas com toque de política. Essa estratégia não só encheu os cofres reais, como também garantiu que os nobres ficassem felizes e leais ao rei. Afinal, quem ia reclamar de ganhar umas terras de graça? Só que nesse processo Henrique causou um estrago gigantesco. Não estou falando da morte da Ana. Muitos manuscritos medievais raros, obras de arte religiosa e prédios históricos foram destruídos ou vendidos. A BBC History até descreve isso como um dos maiores atos de destruição cultural na história da Inglaterra. É como se ele tivesse pegado a biblioteca inteira da Idade Média e feito uma limpeza, sem nenhum critério. Agora, vem uma reviravolta interessante. Ao criar a Igreja da Inglaterra, o Henrique VIII permitiu que textos religiosos fossem traduzidos para o inglês, o que foi uma grande virada no jogo espiritual. Antes disso, como eu já comentei, só o clero podia ler a Bíblia em latim e decidir o que ela significava. Mas com as traduções, as pessoas comuns finalmente podiam abrir o livro sagrado e tirar suas próprias conclusões.
Um dos heróis trágicos dessa história foi William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês. Claro que isso não agradou à Igreja Católica e ele acabou sendo executado por heresia em 1536. Mas seu trabalho teve um impacto enorme, já que o rei decretou que cada igreja tivesse uma cópia da Bíblia em inglês. O resultado foi que as pessoas começaram a questionar tudo, desde o significado das escrituras até as decisões da igreja. O Henrique também com isso entendeu o poder da comunicação. Ele usou a imprensa para espalhar panfletos e textos que justificavam suas decisões e criticavam o Papa. Era tipo uma campanha publicitária medieval, porque a igreja anglicana é incrível e o Papa está errado. Esses textos não só aumentaram o apoio do rei, como também ajudaram a moldar a opinião pública sobre a reforma inglesa. A imprensa foi literalmente o megafone do Henrique VIII. Sem ela, suas mudanças provavelmente teriam demorado muito mais para serem aceitas ou nem teriam acontecido. Afinal, quem não quer ver suas ideias rodando o reino como uma fofoca bem espalhada? No final das contas, o Henrique VIII não só reformou a religião, mas também mexeu em toda a estrutura política e social da Inglaterra. Ele consolidou o poder, distribuiu riquezas, pelo menos para quem ele queria, e deixou a imprensa trabalhar como sua aliada. Eles usam até hoje, né? Enfim. Foi um reinado cheio de tretas, perdas culturais e, claro, grandes transformações. Se você achava que o Henrique só queria trocar de esposa, bom, ele acabou mudando o curso da história enquanto fazia isso. Além disso, a reforma abriu espaço para algo maravilhoso: a Renascença inglesa. Com textos religiosos e literários em inglês ganhando popularidade, a língua começou a se consolidar como um espírito de identidade. Esse movimento também impulsionou a literatura e o teatro, plantando a semente para gênios como Shakespeare brilharem no futuro. O teatro, da era da Elizabeth, o elisabetano, virou uma febre depois disso. As peças eram mais do que entretenimento. Eram um reflexo das mudanças sociais e culturais da época. Shakespeare não apenas capturava o espírito do momento, mas também ajudava a moldar a visão de mundo das pessoas. Era como assistir a série mais popular da Netflix, só que ao vivo e de pé. Talvez sentado. Enquanto o teatro brilhava, a ciência e a filosofia não ficavam para trás. Francis Bacon estava lá, não comendo bacon, mas batendo na tecla da observação e experimentação, e criando as bases do que hoje chamamos de ciência moderna. Seu método empírico não só mudava a forma como a ciência era feita, mas também mostrava que o conhecimento podia ser produzido de forma sistemática e compartilhado com o mundo. Agradeça à imprensa por isso. E os filósofos? Eles estavam ocupados desafiando tudo que as pessoas conheciam. Thomas More escreveu Utopia, propondo ideias ousadas sobre a sociedade e o governo. Thomas Hobbes, por outro lado, olhou para o caos humano e escreveu Leviatã, defendendo a necessidade de um governo forte para evitar a bagunça geral. Esses pensadores estavam chutando para escanteio as concepções medievais e abrindo caminho para o pensamento moderno. E a arquitetura? Se você acha que mostrar sua casa na internet é o auge da ostentação, alô Virgínia, na era Tudor, eles faziam isso com tijolos e janelas. A arquitetura do período Tudor do século XVI e XVII era um reflexo das mudanças culturais e econômicas da Renascença. Mansões como o famoso Hardwicke Hall, cheio de janelas enormes e vidro para todo lado, olha aqui do ladinho, era a maneira de dizer: olha como eu sou rico e moderno. E naquela época o vidro era tão caro que ter muitas janelas era como estacionar um jatinho na porta de casa. E essas mansões não eram só para morar. A rainha Elizabeth I incentivava construções delas porque durante suas viagens ela queria lugares chiques para ficar. Eram tipo hotéis 5 estrelas da época,
mas você ia de graça sendo da realeza e da nobreza. Mais do que casas, essas mansões eram um grito de poder, inovação e um toque de tô na moda. Enquanto isso, as igrejas continuavam com aquele estilo gótico dramático, criando uma mistura arquitetônica que era um pouco medieval e um pouco moderna e totalmente tudo. Enfim, a invenção da prensa de Gutenberg foi mais que uma inovação tecnológica. Foi o início de uma nova era. Na Inglaterra, ajudou a moldar o mundo moderno, influenciando a ciência, a arte, a religião e até a forma como as pessoas pensavam sobre si mesmas e o mundo ao redor. A Renascença inglesa foi uma época de brilhos e avanços, mas tudo isso só foi possível porque o conhecimento ganhou asas com a imprensa. Red Bull te dá asas. Gutenberg provou que o poder das palavras é capaz de mudar o mundo. E esse legado segue vivo até hoje. Afinal, sem ele, a gente não estaria aqui conversando e falando sobre livros, certo? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, lembre-se de seguir o canal. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.